pessoal, hoje é dia 20 de 4, 6h06 da manhã. Digamos que eu madruguei hoje. Tem muita coisa para fazer no decorrer do dia. Pode ser que não dê tempo de gravar o vídeo, certo? Então a gente começa hoje falando sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O que podemos pensar dessa rodada? Rodada cheia de clássicos. Rodadas com clássicos nacionais como virou Palmeiras e Flamengo, as duas potências de nosso futebol, nosso Real Madrid e Barcelona, podemos dizer assim já, Vitória e Bahia, grande jogo que ultimamente está tendo vários gols, Atlético Mineiro e Cruzeiro, dentro da Arena MRV, onde o dono da casa nunca ganhou. E, se eu não me engano, tem mais um, Fluminense e Vasco, que é quem abre a rodada hoje. São vários clássicos, são vários times que passam por situação quase que parecida nisso. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro jogo da rodada. Ou seja, vamos começar com o Fluminense e Vasco. Hoje o Fluminense e o Vasco vem de uma tentativa de retomada, o Fluminense também. Então, o Fluminense sai melhor que o Vasco nos jogos dentro de casa, no confronto direto, um contra o outro. Nos jogos dentro de casa também, quando o mando é do Fluminense, o Fluminense é melhor. E na pontuação do Fluminense jogando em casa fez um ponto, enquanto o Vasco não fez nenhum jogando fora. São poucas coisas ainda para analisar, é apenas um jogo de cada lugar. Então, é o que eu posso virar para você e dizer que nesse pensamento o Fluminense consegue fazer ou a vitória ou o empate, certo? Então bota aí, pode marcar em um dupla casa, pode marcar um dupla casa aí pro Fluminense e a gente começa desse jeito. Fluminense dupla casa, ou ele vence ou ele empate com o Vasco. Não sei se vai ser um bom jogo, mas porque o Fluminense no meio da semana, se eu não me engano, já tem Libertadores e o Vasco não. Grêmio e Cuiabá. O Cuiabá levou lapada. Se eu não me engano, o Cuiabá no último jogo levou lapada. O Grêmio conseguiu a vitória 2-0 em cima do Atlético Paranaense. Foi um dos meus pulos que deu errado. Se eu não me engano, realmente foi um dos meus pulos que deu errado, porque eu pensei que o Atlético Paranaense trazia a vitória. Então o Grêmio conseguiu a vitória. Vem agora para o segundo jogo dentro de casa consecutivo e eu acho que ele ganha novamente do Cuiabá. Ele consegue trazer essa vitória. Porque o Grêmio vai melhor do que o Cuiabá, só não vai no retrospecto dos últimos 5 jogos. Porque, por exemplo, o Grêmio só tem 2 vitórias, enquanto o Cuiabá tem 2 vitórias e um empate. E exatamente, olhando aqui, pelo aplicativo de resultados, que são vários também. Cuiabá... Não, Cuiabá na última rodada não jogou. Foi aquele jogo que foi adiado contra o Vitória, se eu não me engano. Então, Grêmio e Cuiabá, mais um dupla casa. Vamos começar a tentar isso, porque os times da casa simplesmente estão melhor. O Grêmio é melhor nos confrontos diretos, em casa, no resultado em casa, o Grêmio é melhor. Então a gente vai sempre partindo pela lógica, pela análise dos dados que foram dados. Poxa, que frase. Pela análise dos dados que foram obtidos. O terceiro jogo da lista vem a ser Bragantino e Corinthians. O Corinthians começa a passar por uma crise. Já é o segundo jogo dentro do Brasileirão sem vitória. Ele precisa ganhar. Infelizmente enfrenta um Bragantino que o resultado lá em Bragança Paulista do Corinthians também não está sendo bom. Os últimos 5 confrontos o Bragantino ganhou 3 e o Corinthians apenas 2. E nos 3 mais atuais, então já tem uma fase aí que o Corinthians se torna freguês desse time do Bragantino. O Bragantino tem uma vitória e um empate, o Corinthians só tem um empate. O Bragantino jogou em casa e ganhou, o Corinthians jogou fora e empatou. E que jogo foi esse? Não sei.
esse dado tá errado. O Corinthians não pode ter jogado fora e empatado sendo que o Grêmio. O Corinthians não pode ter jogado fora e empatado, sendo que o último jogo dele fora foi no Alfredo Jaconi com derrota. Ele ainda não jogou fora outra vez nesse campeonato. Ele só jogou em casa, que empatou com o Atlético Mineiro. Isso, olha aí. Olha aí. Isso, a dupla casa do Bragantino. Ele só jogou uma vez fora de casa e perdeu, porque o último jogo agora contra o Alfredo Jacon, no Alfredo Jacon contra o Juventude. Então, continuo colocando mais um dupla casa, são 3 dupla casas seguidos. Fluminense, empate a casa, Grêmio, empate a casa, Bragantino, empate a casa. A fase do Corinthians não é boa, eu acho que não seja contra o Corinthians, contra o Bragantino que ele vai conseguir tirar, tá certo? O próximo jogo da rodada vem a ser o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro vem do empate no último minuto, se eu não me engano, contra o Criciúma. Deixa eu confirmar. O Atlético Mineiro vem do empate contra o Criciúma. Fortaleza também vem de um empate no último minuto. Fortaleza no Cruzeiro no último minuto e ainda com um jogador a menos. A mística da Arena MRV para mim ainda não vai ser derrubada, ou seja, o Cruzeiro vai ganhar ou conseguir um empate, como diz o próprio Hulk imitando o Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, e esse é um jogo que para mim não vale muito. O Atlético Mineiro tem Libertadores no meio da semana, talvez poupe, talvez não poupe, é uma surpresa com o Diego Milito, e o Cruzeiro não me lembro se ele tem Sul, mas talvez tenha. Mas o Cruzeiro vai para continuar com esse tabu do Atlético não ganhar da própria casa contra o maior rival, certo? O próximo jogo a ser falado é Atlético Paranaense e Internacional. Atlético Paranaense vem de uma derrota contra o Grêmio. O Internacional vem de uma vitória contra o Palmeiras. Mas dessa vez o Atlético Paranaense vai trazer a vitória porque joga dentro de casa. O Atlético Paranaense dos últimos 5 jogos dentro de casa ganhou 4. No confronto direto eles estão empatados, cada um ganhou 7 pontos. Ou seja, são 2 vitórias para cada lado e um empate. O Atlético Paranaense, como eu disse, jogando em casa ganhou todas. Nos últimos 5 jogos o Atlético Paranaense ganhou 4 jogos. Em casa dos últimos 5 ganhou os 5. No confronto direto com o Atlético Paranaense contra o Internacional lá dentro do Paraná, ele trouxe para casa 11 pontos. São 3 vitórias e 2 empates, então é um bom resultado. Para não dizer, a única coisa que conta a favor no Internacional nesse momento é os 2 jogos do Brasileirão, que foi 2 jogos e 2 vitórias. Então ele estava em segundo com 6 pontos ganhos, se eu não me engano, atrás apenas do Flamengo. Mas eu acho que o Atlético Paranaense consegue essa vitória, então eu vou no dupla casa. Tá certo? Próximo jogo, Palmeiras e Flamengo. É o clássico. Para muitos é uma final muito adiantada, porque são os 2 times que todos os programas esportivos falam sobre que eles vão ganhar o título. Mas o caso é, o Flamengo hoje em dia tem um elenco. O Palmeiras tem um elenco curto. Então ele joga e trabalha com o que ele pode. Então você não vai ver um Palmeiras ganhando bem, ganhando fácil, não. Vai ser um Palmeiras pragmático, que vai jogar por uma bola, 2 bolas no máximo, vai fazer o golzinho dele e manter. Podemos dizer o Corinthians do Tite é o Flamengo do Tite, porque o Flamengo do Tite também não dá show, mas ele ganha e ganha com tranquilidade, apenas tentando acertar aquela zaga que eles têm. O Palmeiras, infelizmente, no retrospecto recente dele, ele não leva a melhor do que o Flamengo nenhum lado. Não seja jogando em casa, não seja pela atual posição dos dois. E o Flamengo vem numa crescente. Então, para mim, o Flamengo vem numa vitória em cima de São Paulo. O Palmeiras vem numa derrota contra o Internacional. Vai jogar dentro de casa, realmente dentro de casa, não na Arena Barueri. Então, para mim, eu acho que ainda o Flamengo ganha. É um dupla fora.
Eu não vou colocar um dupla fora com favoritismo, porque é demais pensar nesse caso. Ah, mas você está sendo clubista, você não vai torcer pelo Palmeiras, já que você é corintiano. Não. Vamos aos dados. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras, dos últimos 15 pontos, o Palmeiras fez 10. O Flamengo fez 13. Certo? Dos últimos 5 confrontos, de um contra o outro, independente do lugar, eles empatam. Cada um fez 6 pontos. Como é que cada um pode ter feito 6 pontos? Não seria 7? Um minuto. Vamos olhar aqui também, que eu acho que tem mais um dadozinho aqui errado. Não tem como ter sido 6 pontos. Deixa eu ver. Sim, foram 6 pontos. Os últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 1, o Palmeiras ganhou outro, os outros 2 foram empate. Agora eu entendi. Dos últimos 5 jogos com o Palmeiras jogando em casa, como eu disse, o Palmeiras ganhou 12 pontos. Perdeu o último agora contra o Internacional, que foi em casa. E dos últimos 5 jogos, o Flamengo não perdeu nenhum. O último foi um empate contra o Milionário lá na Colômbia. Certo? Então você for anotando por aí, é um empate entre os dois e 2 vitórias para o Palmeiras e 2 vitórias para o Flamengo. No confronto com o Palmeiras jogando dentro de casa, novamente, tem uma vitória para cada lado e 3 empates, então vai mais um resultado de empate. Se for olhar a pontuação do campeonato apenas com 2 rodadas, o Flamengo é líder, enquanto o Palmeiras é o 12º. Se você for para a pontuação do Palmeiras jogando em casa, com a pontuação do Flamengo jogando fora, o Palmeiras é o último colocado porque não fez nenhum ponto jogando em casa, enquanto o Flamengo é líder porque ganhou o jogo dele fora de casa. Nesse saldo, nessa lógica, nesse entendimento, o Flamengo é favorito hoje para empatar ou ganhar contra o Palmeiras. Certo? Então coloca aí um duplo fora. Vitória e Bahia. Vitória e Bahia. Falar desse jogo, um jogo muito emocionante na última final do Campeonato Baiano, dando a vitória ao Vitória. Então, nesse próximo jogo, se eu não me engano, o Vitória não jogou na última rodada, então ele está a semana quase que toda apenas treinando. O Bahia conseguiu o triunfo contra o Fluminense, porque não pode dizer que o Bahia conseguiu a vitória, não. O Bahia conseguiu o triunfo contra o Fluminense. Nesse entreveiro, o Vitória joga melhor quando enfrenta o Bahia. Tem um resultado melhor jogando em casa, tem 12 pontos o Vitória. Tem 10 pontos contra o Bahia, jogando no empate direto. O que pesa a favor do Bahia nesse caso são os resultados dele até o momento. Ele é 11º, conseguiu a vitória na última rodada contra o Fluminense. E ele pelo menos é 16º jogando fora, não levou tanto gol quanto o Vitória levou jogando em casa. Para mim, isso aí nos meus cálculos dá um 3-3, dá o único empate que vai ter nessa rodada. Vitória e Bahia para mim vai ser empate. É um jogo difícil de empate? É, mas para mim eu acho que dá. O penúltimo jogo, Atlético Goianiense e São Paulo. Atlético Goianiense vem aí naquela sua briga, como eu canso de dizer, campeonato estadual não é parâmetro. Tava solando o pessoal, que nem a gíria do povo diz. Tava solando o pessoal no campeonato do estado. Chegou no Brasileirão, 2 jogos, 2 derrotas. Opa, calma, deixa eu conferir se realmente é 2 jogos, 2 derrotas. Exatamente. Perdeu pro Botafogo, perdeu pro Rio. Perdeu pro Rio, perdeu pro Flamengo. Se jogasse campeonato carioca já tinha perdido 6 pontos. E aí vem o São Paulo. Vem o São Paulo com um técnico novo fechado, Zubeldia, antigo técnico da LDU, que tinha perdido
arrumando as contas depois que ganhou tudo por lá, Sul-Americana e Campeonato Equatoriano. Ah, não ganhou tudo e a Libertadores. É sempre difícil para um time do Equador ganhar uma Libertadores. Sempre. E ainda disputou a Recopa, se eu não me engano, ou pediu as contas antes disso. O São Paulo, finalmente a diretoria conseguiu demitir Carpini, porque parece que estava com a vontade, só estava faltando coragem. Porque desde o, se eu não me engano, que eu pego e estava gravando os resultados da segunda rodada, já tinha ali que Carpini ia voar. E agora realmente ele voou, foi o primeiro técnico demitido no Brasileirão, já fechou com o dia, pode trazer, sempre quando se troca técnico se dá uma mudança, queira ou não queira, isso dá. Ao meu ver, eu acho que o São Paulo ganha, eu vou soltar a mão do Atlético Goianiense, que nem soltar a mão do Carpini, porque eu não acho que o Atlético Goianiense vai conseguir trazer esse resultado. Por quê? Opa, peraí. Minto. Olhando aqui, não acho mais que vai dar São Paulo. Eu acho que vai dar um empate. É o segundo empate que eu pensei que ia ter apenas um. Isso deve ser o som. Deve ser o som. O segundo erro assim rapidamente. E por quê? Deixa eu explicar o motivo do empate, caso você queira me seguir nessa. O Atlético Goianiense nos últimos 15 pontos ganhou 9. O São Paulo ganhou apenas 3. O Atlético Goianiense jogando em casa ganhou apenas um jogo dos últimos 5. Enquanto isso, o São Paulo ganhou 4. Rapaz, um minuto. Tem que refazer muito essas coisas. É o sono, realmente. Já fica para a próxima história de eu não inventar de fazer isso com o sono. Deixa eu dar uma olhada aqui como é a situação. Isso. 9, São Paulo ganhou apenas 3. Ah, sim. No confronto de São Paulo contra Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense ganhou apenas um jogo, enquanto o São Paulo ganhou 4. Ou seja, eles se enfrentaram ano passado em 2022, pela primeira divisão, que foi o último jogo entre eles e do São Paulo, certo? Foi o último jogo entre eles, então de 5 confrontos Atlético Goianiense contra São Paulo, 4 vezes deu São Paulo. O Atlético Goianiense jogando em casa conseguiu 12 pontos, só perdeu aquele jogo para o Flamengo, enquanto São Paulo conseguiu apenas 7 jogando fora. Vindo de 2 derrotas aí contra o Flamengo e contra o Talleres. Aguante Talleres, né? Desse mesmo, é esse mesmo, pela estreia da Libertadores. Enquanto o Atlético Goianiense jogando em casa já melhora o retrospecto e consegue 3 vitórias nos últimos 5. Consegue 3 vitórias jogando em casa nos últimos 5 jogos. Não, nos últimos 5 jogos, dos 5 jogos da entre São Atlético Goianiense em Goiânia contra o São Paulo, o Atlético Goianiense ganha 3, o São Paulo ganha apenas 2. Então é mais um ponto a favor do Atlético Goianiense. E a única coisa que tem a favor do São Paulo, como eu disse, o retrospecto do jogo do Atlético Goianiense contra o São Paulo, onde o São Paulo ganhou 4 jogos, porque aí intercala entre os jogos em Goiânia e os jogos em São Paulo, entendeu? Por isso que o São Paulo tem essa pontuação. E a colocação dos dois no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é 18º, mesmo com 0 pontos. E o São Paulo jogando fora tem uma colocação melhor do que o Atlético Goianiense jogando em casa, mas ambos também com 0 pontos. Mas a única coisa que pesa é essa coisa da colocação. Como isso é ponto para mim, é parâmetro de empate ou desempate, o jogo de Atlético Goianiense e São Paulo para mim será empate. Ave Maria, já tem quase 20 minutos de vídeo e falta apenas um jogo. Botafogo e Juventude. Botafogo e Juventude. O Botafogo vem de uma vitória em cima do Atlético Goianiense recém-falado por 1-0 e o Juventude vem em cima de uma vitória também em cima do Corinthians por 2-0, com aqueles gol que Cássio entregou. Sim, foi entregue, ele admitiu que foi uma falha. O que não me interessa, já vou falar do Corinthians, é essa pressão em cima de Cássio. É uma vontade muito grande que
Cássio saia, que Cássio se aposente. Cara, ele salvou o Corinthians no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, uma cobrança de falta, se eu não me engano, de Scarpa, porque ele vai lá e defende. Aí, um jogo ele erra, todo mundo já se esqueceu do jogo inteiro. Isso não existe, pô. Não existe. Era um tipo de jogador pra ninguém tá abrindo nem a boca pra pedir pra ele sair do gol. Caramba. Toda vez é assim, toda vez o time tem a poxa de um ídolo e todo mundo tá xingando, todo mundo tá reclamando. Foi assim com ele, foi assim com o Rogério Ceni. É complicado, é complicado. A gente se esquece muito, parece que o brasileiro não tem memória. Mas voltando, Botafogo e Juventude, pra mim eu acho que dá um dupla fora, eu acho que o Juventude consegue trazer essa vitória. Pode parecer uma opinião um pouco tanto quanto insana, mas pelo retrospecto, pelos dados, o Juventude tem uma pontuação melhor do que a do Botafogo. Se você pensar para ver, o Juventude é terceiro com 4 pontos, tem uma vitória e uma derrota, ainda não perdeu. Está vendendo seus empates, seus resultados dentro de casa ou fora dele com muita dificuldade. É tanto que ele empata o primeiro jogo. E é tanto que ele vence o segundo jogo, quando todo mundo pensava, inclusive eu, que quem iria vencer era o Corinthians. Então eu acho que o Juventude dupla fora daí. E assim a gente fecha os nossos pensamentos. Ou seja, a gente fecha nossos palpites para essa rodada. Então eu vou tentar trazer para o vídeo, já está extenso, 21 minutos. Peço desculpas a vocês, da próxima vez eu vou tentar falar um pouco menos, tá certo? Porque às vezes você não tem esse tempo todo para estar assistindo, então escutando minha voz que não é muito bonita. Então vamos lá. Fluminense e Vasco, dupla casa. Grêmio e Cuiabá, dupla casa. Bragantino e Corinthians, dupla casa. Eu vou colocar os dupla casa primeiro, ok? Bragantino e Corinthians, dupla casa. Atlético Paranaense e Internacional, dupla casa. Paramos por aí. Temos 4 jogos, dupla casa, ok? Se for fazer o pulo, tente colocar esses 4 junto. Faça um com todos, um só os 4, um só empate, um só dupla fora, ou mescle para dar uma ordem aí. Faça como você se sentir confortável. Se você se sentir confortável também não fazendo, também não faça, tá bom? Então dupla casa, aí agora a gente vai para o empate. Tínhamos apenas um empate, com a minha retomada, a minha errata que eu fiz e modifiquei. Então agora temos 2 jogos para empate. Vitória e Bahia, pelo clássico baiano. E Atlético Goianiense e São Paulo, também é um empate. São 2 jogos que é muito difícil o resultado dar. Por quê? Porque é empate. Vitória e Bahia ultimamente não tem sido um jogo de empate, mas pelo retrospecto da pontuação eu acho que seja. Atlético Goianiense e São Paulo, porque Atlético Goianiense ainda tem um retrospecto bom, porque ainda está contando os jogos do campeonato goiano. O São Paulo ainda tem um retrospecto bom, porque está contando alguns jogos do campeonato paulista, certo? Então para mim ainda dá um empate. A gente vai ter um resultado mais acentuado do que acontece, do que não acontece a partir da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque aí todo o retrospecto do Campeonato Estadual tem um, ok? Esses 2 para empate. Para dupla fora, empate ou fora, nós temos Atlético Mineiro e Cruzeiro, nós temos Botafogo e Juventude, nós temos Palmeiras e Flamengo. São jogos também muito difíceis. Atlético Mineiro e Cruzeiro é um jogo, é um clássico. O Cruzeiro tem um bom retrospecto lá, então por isso estão indo dupla fora. Palmeiras e Flamengo no ano, como eu disse, o retrospecto do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras. Por quê? Porque também o Campeonato Paulista, na minha opinião, é mais difícil que o Campeonato Carioca. Ok? Minha opinião. Pode discordar, não tem problema nenhum, mas é minha opinião. E por último, Botafogo e Juventude. Certo? Pode ser que o Botafogo vença, porque o Botafogo vem caminhando ali, aos passinhos lentos, ninguém prestando atenção. Pode ser que o trabalho vá. Trabalho novo do Arthur Jorge, enquanto o Juventude já está com o Roger Machado ali há um tempinho. Mas como eu disse, tem muito do retrospecto do estadual. É tanto que o Botafogo caiu e foi disputar a 3ª taça,
Campeonato Carioca, enquanto o Juventude conseguiu tirar a Internacional e foi enfrentar uma final com o Grêmio, tá certo? Então conta muito, os estaduais ajudam muito. Então, 25 minutos, é só isso. Pessoal, tenham um bom dia. Eu vou fazer a minha coisa novamente, o vídeo vai lá para edição, no mais tardar umas 7, 8 horas ele deve estar sendo upado. Vejam, curtam, compartilhem, deixa o joinha, deixa um comentário se for do agrado. Muito obrigado por assistir novamente, vai aparecer agora no finalzinho. Muito obrigado por assistir. E é só isso, se vocês quiserem continuar, eu garanto a vocês que esses pulls, esses palpites eu coloco. Na última rodada não fui tão bem. Nessa próxima eu espero que eu melhore na taxa. No nosso vídeo de reação tem lá a porcentagem que eu acertei, tem a porcentagem que eu errei. É só tirar, né? Logicamente. Quantos eu acertei, quantos eu errei. Eu espero sair melhor nessa rodada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ótimo final de semana. E eu vou tentar assistir algum joguinho nessa rodada. Não garanto, mas vou tentar. Valeu, pessoal.